Olá! Hoje nós vamos falar sobre o vinagre de maçã. Nós vamos preparar o nosso vinagre. Antes eu quero falar dos benefícios do vinagre de maçã. Até 2 anos atrás, a gente não via tanto no supermercado, na gôndola do vinagre, tanta variedade de vinagre de maçã. Hoje nós vemos vários tipos, vinagres orgânicos, vinagres artesanais. E então hoje nós vamos fazer um vinagre desse artesanal que contém as bactérias vivas. Seria um vinagre probiótico e só não é orgânico porque eu não consigo aqui o maçã orgânico. Se fosse orgânico seria muito melhor. O vinagre de maçã ele tem muitos benefícios. Ajuda no controle da pressão arterial, ajuda no controle do diabetes e ajuda também as pessoas que querem emagrecer, ajuda as pessoas que têm algum problema gástrico. Então, o vinagre é uma coisa ácida, você vai pensar, não, mas a pessoa tem problema de acidez, tem dor de estômago, tem queimação, pessoas que têm problema também de ter refluxo e a gente acha que o alimento ácido não é bom, mas pelo contrário, ele faz bem para todos esses sintomas gástricos. Nós precisamos, na medida do possível, à medida que você consiga tomar o vinagre, incluir o vinagre na sua alimentação, faz bem para essas pessoas no funcionamento de toda a digestão. A maçã é rica em potássio, então, consequentemente, o vinagre de maçã ele vai ter todos os benefícios da fruta que estamos usando, que é a maçã. É possível fazer vinagre de qualquer fruta, no caso, abacaxi, a beterraba, jabuticaba. Todas essas frutas podem também ser feito vinagre através dela. Nós usamos a maçã porque ela é rica em pectina também. A pectina são as fibras solúveis que falamos. Quando a gente faz a geleia de frutas, nós buscamos sempre ter a pectina que vai dar a textura gelatinosa da geleia. Então usamos o limão ou a maçã, colocamos na geleia, quando fazemos geleia. Ou a gente pode comprar a pectina em pó. Mas a maçã é rica em pectina e essa pectina, quando nós ingerimos, ela forma um gel. Esse gel que a gente percebe quando fazemos uma geleia, ela em forma de muco vai revestir o nosso intestino. Intestino fino, intestino grosso, fica todo revestido, o muco que protege o nosso intestino. Protege do quê? Protege de deixar ser permeável a elementos que não deveriam passar para a nossa corrente sanguínea. Então, no caso, o vinagre de maçã forma essa mucosidade no nosso intestino e ela vai de alguma forma funcionar como uma barreira para deixar passar o excesso de carboidrato. Então, também dá a sensação de saciedade. Então, com essa finalidade de emagrecimento, nós devemos tomar 2 colheres de sopa do vinagre de maçã 15 a 20 minutos antes das principais refeições. Ela dá essa sensação de saciedade e também acelera o metabolismo. E quando acelera o metabolismo, o organismo vai buscar para a energia do nosso corpo, para o dia a dia, vai buscar também na reserva de gordura. Então o vinagre de maçã é simplesmente fantástico, né? Então é por isso que hoje em dia nós temos muita variedade de maçã disponível. Mas tem um porém, ele não é barato quando compramos no supermercado ou nas lojas especializadas de produtos naturais. E nós podemos fazer o vinagre de maçã com muita facilidade. Então aqui eu tenho uma medida para um vidro desse. Esse vidro é bem adequado, eu acho que dá muito certo usar esse tipo de vidro. Esse vidro é o vidro que pessoas que usam muito palmito, que fazem salgado, ou restaurantes que usam palmito, vem nesse vidro grande aqui. Eu preciso, quando vou fazer o vinagre, que a maçã que está aqui fermentando tenha uma área grande de exposição.
Se você tiver um vidro maior até, que tenha uma área de exposição maior, seria bom. Mas esse é um vidro que eu uso porque é fácil de todas as pessoas conseguirem esse tipo de vidro. Só que então nós não vamos encher até aqui. Vamos deixar um pouco para baixo para utilizar essa área maior aqui do vidro. Então, como vamos fazer? A receita é a seguinte. Para esse vidro seria 700 gramas de maçã. Eu já cortei as maçãs. Eu já cortei, tirei um pouco, cortei em 4. Deixei a semente, eu vi, tá um aspecto bom. Então, cortei menores. Porque agora eu vou colocar aqui, junto com a água, e vou fazer naquele pulsar. Eu não vou bater até ficar um purê de maçã, tá certo? Eu quero que ela fique em pedacinhos um pouquinho maiores. Então, vou usar a função pulsar do liquidificador. Também vou incluir, então vou usar 700 gramas de maçã, 1,5 litro de água, cerca de 1,5 litro, e vou também usar, aqui é a medida de meia xícara de açúcar cristal orgânico. Vou pôr metade aqui, depois eu coloco na outra parte. Vou bater aqui na função pulsar, umas 2, 3 vezes. É o suficiente. Então vamos colocar no vidro. O açúcar vai ajudar a acelerar a fermentação. Inicialmente essa maçã ela vai começar a sofrer a ação das leveduras que estão aqui e por isso elas precisam de uma área de exposição maior para o ar e também todos os dias eu vou agitar ele vigorosamente, pelo menos uma vez por dia ou 2 vezes, se possível, agitar essas frutas para que elas incorporem mais oxigênio possível. Então a levedura em contato com o oxigênio, ela vai começar a fermentação. O vinagre é uma fermentação aeróbica. Então eu preciso ter essa exposição ao ar. E também a finalidade de eu agitar isso vigorosamente todos os dias, misturar, é para que essas maçãs que fiquem em cima não oxidem e também que não crie mofo. Se eu deixar assim, do jeito que está aqui, você não vai conseguir ter um vinagre. Daqui uns dias ela vai mofar, vai oxidar, putrefar essa parte de cima e vai perder todo o conteúdo aqui. Então, essa fermentação ativa que vai acontecer vai ser nos primeiros 10 dias. Depois ela vai acalmar, tá? Depois de 10 dias de fermentação, essa fermentação mais intensa vai passar. E eu vou mostrar aqui o que eu tenho aqui. Já parou de fermentar. Já não está subindo além da linha d'água que está aqui. Então hoje eu já posso coar, peneirar esse conteúdo e jogar o bagaço, colocar novamente em um vidro desse. Ainda ela vai continuar precisando ter a exposição ao oxigênio. Por mais, vamos deixar mais 3 semanas. Aí vai completar as 4 semanas, 1 mês, que é em média o tempo que é suficiente para fazer um vinagre. Em uma temperatura mais... que eu estou aqui em São Paulo, está uma temperatura amena ultimamente, esse ano está bem assim. Mas um mês é suficiente. Agora, no lugar de temperaturas mais altas, eu acredito que fique pronto com menos dias. E ela sempre deve ser, então, fechada com um papel ou um pano que possibilite a troca gasosa aqui. A saída dos gases lá de baixo e a entrada de oxigênio também, tá? Então esse nós vamos coar.
Aí nesse momento em que nós fazemos essa de coar, depois eu vou lavar esse vidro e vou colocar nesse próprio vidro por mais 3 semanas, cobrindo ainda com o guardanapo e deixar num lugar mais tranquilo. Você não tem necessidade de ficar agitando e pelo contrário, você vai deixar quietinho, paradinho, protegido da luz excessiva, da claridade excessiva, que ela vai formar uma camada, na linha d'água, vai formar uma película que nós chamamos de a mãe do vinagre. Esse vinagre de maçã, ela tem a tendência sempre de formar essa coisa gelatinosa na parte de cima, porque é justamente a pectina que vai se depositar sempre na parte superior, como se fosse o SCOBY do kombucha. Se você já tem um vinagre que você fez, um vinagre anterior, a mãe do vinagre, é nessa hora que você vai incorporar nesse novo vinagre que você vai estar fazendo hoje, tá coando hoje, né? Nesse novo aqui, nesse que tá coado. Aí podemos adicionar um pouco do vinagre de maçã que você comprou, que não seja pasteurizado, ou a mãe do vinagre, e vai pôr no vidro por mais 3 semanas. Aí depois de 3 semanas, então, aqui nesse momento, o cheiro predominante aqui é de álcool, porque eu tenho aqui um álcool, eu tenho uma cidra de maçã. E se eu continuar deixando essa cidra rica em álcool, exposta em contato com o ar, então vai gerar as bactérias Acetobacter, vai entrar em ação e vai transformar em ácido acético, que é o vinagre que eu estou querendo fazer. O vinagre de maçã assim caseiro, ele dá um pH mais ou menos de 3, é um pH bem bom para você, não é ácido demais, então você pode tomar como remédio, como tônico, ou usar sempre em quantidade maior, porque ela é bem menos ácida do que outros tipos de vinagre, que você compra vinagre de, vamos supor, vinagre de álcool, vinagre de vinho tinto, ele é tudo mais ácido. Então, quando você faz assim, tem a validade, dizem, né, os estudos, que com 6 meses de maturação é o melhor tipo de vinagre, mas nada impede que depois de 1 mês você comece ao consumo. Quando então, depois de 3 semanas, 1 mês do total, desde o início do processo, desde o dia que eu bati a maçã e pus aqui junto com a água e açúcar, 1 mês depois eu vou tirar já desse vidro grande, né, com boca larga, e vou envasar em vidros menores, de preferência vidro escuro, envasar até o gargalo, até bem em cima mesmo, né, até aqui, para evitar a área de exposição em contato com o ar. Por isso, quando você compra os vinagres caros, eles sempre estão em vidros estreitos e altos, de preferência com aquela tampa de fechar mesmo, não esse tipo de shoyu que você deixa aberto. Então esse tipo aberto, a tampa de servir, que ela não é boa para o vinagre, porque ela não deve estar em contato com o ar. Então essas são informações muito importantes que nós devemos saber. É bem técnico, né? Mas é para você poder fazer um vinagre bom e conservar por mais tempo, porque se você deixar em vidro que não esteja bem fechado, como é um vinagre que não foi pasteurizado, então ela vai evaporar, separar em água, voltar a ser água, passa o azedo, né? O Acetobacter, no caso a acidez, ela evapora. Tá certo? É isso então. Por hoje é só, até o próximo vídeo.